1, versículo 3, nós vamos orar pela palavra dessa noite. Amado Deus eterno Pai, te peço perdão pelos meus pecados, minhas falhas, dos erros. E aqui estamos diante da tua palavra, não é palavra de ninguém. Essa palavra não é minha, não fui eu que escrevi. Ó Deus, eu não estou aqui para falar o que eu penso, eu não estou aqui para falar o que eu acho, eu não estou aqui, Senhor, para falar nada daquilo que seja de mim mesmo. Então que o teu Espírito, ó Pai, possa, ó Deus, falar através da minha boca e que a palavra venha a ser pregada na sua veracidade, Senhor, porque é para isso que estamos aqui. E abençoa teu povo nessa noite de quinta-feira, através da tua palavra, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Filipenses, capítulo 1, versículo número 3 em diante, diz assim a palavra de Deus: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Só até aqui. Eu vou repetir esse texto assim. Dou graças ao meu Deus por... Isso é Paulo falando, né? Paulo falando aos Filipenses. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo. Eu começo essa pregação fazendo uma pergunta: o que você tem feito pela obra de Deus? Qual tem sido a tua cooperação? O que você tem feito pelo reino? O que você tem feito pela casa de Deus? Essa é a primeira pergunta. Essa é a pergunta que eu inicio fazendo. Sabe por quê, irmão? Porque nós vamos até a Deus para pedir, e pedir muito. Nós sabemos pedir como ninguém. Pedir é com a gente mesmo. Mas a pergunta é: qual é a minha cooperação? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito pela obra de Deus? O que eu tenho feito? O que eu tenho feito? Qual é a minha cooperação com as coisas de Deus? Essa é a pergunta. Olha como Paulo começa esse texto, dando graças ao Deus dele, fazendo sempre menção nas orações com alegria e súplicas pela vossa cooperação no Evangelho. E Paulo continua e fala: eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus. Ou seja, Paulo está falando para aquele povo que a cooperação que eles estão dando ao Evangelho, a ajuda que eles estão dando ao Evangelho, ela não está passando batida, ela não está passando sem ser vista. Paulo, ele deixa claro que aquele que começou a boa obra, ele vai completar. Ou seja, Paulo está falando o seguinte: que Deus,
ele vai abençoar aquele povo até a vinda de Jesus. Paulo está querendo dizer que aquele povo, ele tem certeza que aquele povo vai ter uma vida abençoada até a vinda de Jesus. Por que eles vão ter uma vida abençoada? Porque eles estão cooperando para o Evangelho. Porque estão cooperando com a obra de Deus. E aí, quando eu falo cooperação, eu não estou falando aqui só de financeira, não. Eu não estou falando da cooperação de dinheiro. É a cooperação muito mais ampla do que isso. A cooperação financeira é apenas uma delas. Mas o que Paulo está querendo falar é: qual é a minha cooperação? O que eu tenho feito? Eu tenho falado de Jesus para alguém? Eu tenho pregado Jesus para alguém? Eu tenho sido exemplo na minha vizinhança? Eu tenho mostrado Cristo na minha vida? Eu tenho mostrado Jesus na minha maneira de agir, no meu modo de falar, no meu caminhar? É essa a cooperação que Paulo está falando. Não é só dinheiro, não. Porque esse povo ajudava Paulo financeiramente. O povo sustentava Paulo de muitas maneiras. Mas a cooperação é muito maior. Por quê? Porque nós estamos na vida da igreja e muitas vezes nós pedimos para Deus marido, muitas vezes nós viemos para a igreja, mas nós pedimos para Deus esposa, muitas vezes nós viemos para Deus, nós viemos pedir filhos, viemos pedir emprego, viemos pedir saúde. A gente pede. Mas o que eu faço? Mas o que é que eu faço? Porque a igreja só cresce com a minha cooperação, irmão. Eu, como pastor, eu estou aqui para receber o povo, doutrinar, disciplinar e mostrar o caminho da salvação e de uma vida abençoada com Deus. Mas de porta fora, a responsabilidade é de todos. De todos. E essa cooperação é necessária. Ela é necessária, essa cooperação. E é isso que Deus espera de nós, que nós venhamos cooperar. A Bíblia, ela fala que é melhor eu dar do que eu receber. A Bíblia fala disso, irmão. A Bíblia fala que é melhor eu dar do que receber. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque quando eu dou o Evangelho me retribui de volta. É isso que eu tenho que entender. Quando eu me lanço no Evangelho, o Evangelho me retorna. Por quê? Porque em muitas áreas, em muitas ocasiões, eu deixo de receber porque eu não estou cooperando, porque eu não estou dando. Eu não estou fazendo, mas eu quero receber. A pergunta é: se você trabalhar, você vai receber. Agora, se você não trabalhar, vamos supor, você em um mês, você falta 15 dias. Qual vai ser o final? Qual vai ser o teu salário no final do mês? Se você não trabalhou 15 dias, o teu salário vai ser uma bicha, não vai ser nada. Tu não vai receber nada no teu bolso. Por quê? Porque você não trabalhou. Você não trabalhou. Se você não trabalhou, você não recebe. E isso até a Bíblia fala sobre isso. Aquele que não trabalha, que não coma. Ou seja, se eu não cooperar no meu trabalho, eu não recebo. É assim. Se eu não cooperar por meio da minha empresa, se eu não cooperar para o crescimento da minha empresa, se eu não cooperar para a minha empresa ganhar o seu dinheiro, eu não vou receber. Eu não cooperei, eu não recebo.
E no Evangelho não é diferente, irmão. Só que o Evangelho é algo muito maior do que um simples emprego. O Evangelho é algo muito grande. E eu tenho que entender isso nessa noite. Porque na hora de eu saber pedir, eu peço. Na hora de eu chegar diante de Deus e clamar e pedir, eu clamo e peço. Mas na hora de dar, eu sou deficiente em dar. E isso é o que nós vemos aí direto no Evangelho, né? É muita gente querendo, mas é quase nenhum dando. Quase nenhum cooperando. Porque a obra de Deus é uma obra de cooperação, irmão. O Evangelho cresce com a nossa união, com o nosso testemunho, com a nossa conduta de vida. Nós temos que ter conduta. Eu participo, sabe que eu participo de uma brincadeira, né? Que tenho, às vezes tem o pastor Márcio, e nessa brincadeira, né, que eu participo, é o meio da gente sempre ganhar alguém para Jesus. É o meio de sempre a gente estar angariando alguém para Jesus. Há um tempo atrás, um amigo nosso que não é cristão se rendeu a Jesus, se batizou, coisa linda, eu via pelo zap o batismo dele, coisa muito linda. E agora, há poucos tempos atrás, eu tenho 19 anos, que é muito claro comigo nessa brincadeira, né? E eu descobri que ele foi numa igreja em Realengo, foi na frente lá aos prantos, chorando, e se entregou para Jesus. E ele faz parte do meu grupo de brincadeira, um rapaz de 19 anos de idade. Eu brincava com ele, chamava, na brincadeira, chamava ele de demônio, que fazia muita besteira. Eu falava, JP, seu demônio. Eu sempre foi assim, com ele brincando e tal. Aí eu falei assim, rapaz, graças a Deus, não estou chamando mais demônio, eu vou ser JP de Jesus. Mas como é que chega nesse ponto? Chega nesse ponto com conduta. Ele sabe quem eu sou, ele está comigo todo sábado praticamente. Ele olha minha conduta, ele vê que eu nunca olhei para o lado com a mulher no meio da rua, ele vê que eu nunca falei um palavrão, ele vê a minha conduta como pessoa, ele vê a minha vida, e com seus 19 anos ele se rende a Jesus. Aí todo mundo falou e tal, falou, caramba, JP, ele se entregou para Jesus e tal. Aí, engraçado que no sábado desse aí, ele falou assim, pastor, lá na minha igreja, eles fizeram brincadeira lá e tal, não sei o que. Eu falei, pô, gostei da minha igreja, né? Já está tomando a minha igreja, muito bonito, isso aí, foi igreja mesmo. Então assim, é muito legal, muito bonito você ver esse tipo de coisa. É dessa maneira que a igreja ela cresce, irmão. É dessa maneira que nós cooperamos. Às vezes a gente quer ser chato de pregar, de ficar falando, e às vezes a gente passa chato. Irmão, a nossa conduta fala por nós. Não precisa você ficar falando versículo toda hora, pegando, não precisa não, irmão. Tem momentos que quando a pessoa vem até mim, que a 99% é ímpio, vem até mim falar problema, contar o que está acontecendo, o que está passando, está vivendo. Quando vem até mim, é hora de eu pregar, é hora de eu falar qual é a solução, é hora de eu falar qual é o caminho, é hora de eu falar qual é a solução daquela situação. Aí é a hora. Tirando isso, a minha conduta, eu não estou no meio da farra, eu não estou no meio de bebedeira, apesar que o grupo que eu ando ninguém bebe, graças a Deus, mas eu não estou no meio da farra,
Eu não estou olhando para a mulher na rua, porque você sabe que quem tem esse vício aí, a pessoa pega na hora, a pessoa pega. Porque aí você dirige no carro, o cara, eu vejo o crente, eu conheço o crente que está do teu lado, assim, de repente passa uma mulher, o cara torta a cabeça. Então, eles veem a conduta, eles veem o proceder. Quer meu pastor? Olha como todos me respeitam, às vezes eles brincam pesado um com os outros, mas comigo é diferente. Tem um pastor lá, no meio lá, não está no meu meio não, mas no meio lá, que ninguém respeita o homem, porque o homem é carne pura sem mistura, o homem é só o sangue de Jesus. Ninguém respeita o homem, ninguém respeita, mas a mim, ninguém nunca me respeitou. Todos me tratam como senhor, como pastor, todos. Porque eu tenho que ter conduta para cooperar com o Evangelho. Porque se eu tiver uma conduta errada, eu estou prestando um desserviço para o reino de Deus. Eu estou prestando, um péssimo exemplo para a obra de Deus. Mas quando eu tenho conduta, quando eu sei me expressar, sem ficar falando palavrão, falando besteira, quando eu sei me posicionar, me portar, eu estou cooperando com o Evangelho. E o que Deus quer é isso de nós, irmãos. O que Deus quer é que nós venhamos a cooperar com o reino de Deus, a cooperar. E Paulo vira e fala, que ele está feliz. Paulo, ele está contente. Paulo, ele está alegre pela cooperação dos irmãos no Evangelho. Por quê? Porque Paulo, ele tem convicta certeza de que essa cooperação vai fazer aquele povo um povo abençoado. Aquela cooperação, se eles continuarem, vai fazer eles abençoados até a vida de Jesus. Por isso que Deus quer fazer essa pergunta para nós nessa noite: qual é a nossa cooperação para o reino? Qual é a nossa cooperação pelo Evangelho? Às vezes fala assim: pastor, eu não tenho dinheiro para estar na igreja, eu não tenho condição. Nós já tivemos pessoas aqui, e temos pessoas que elas fazem coisa pela igreja que dinheiro nenhum não paga. Nós temos um Robson que hoje não veio, mas que ele estava aí, ele consertou as tomadas que estavam com defeito, levou o ventilador para consertar. Foi ele que pintou a igreja, foi ele que botou o nosso letreiro novo, que nós compramos a lona nova, tinha que botar no lugar. Foi ele que botou o holofote lá fora. Toda hora, tudo que a gente precisa, tudo que a gente necessita para casa de Deus, o homem só primeiro levantar a mão, meter a mão e fazer. É que a gente fala: quem quer faz, quem não quer fica de braço cruzado. Aí às vezes a pessoa fica presa assim: poxa, eu não tenho dinheiro não tenho, mas eu tenho habilidade, mas eu posso vir funcionar na igreja, eu posso ajudar a lavar, eu posso cooperar pelo reino, eu posso cooperar com a casa de Deus, eu posso fazer alguma coisa que seja algo para sal, que seja algo da minha sabedoria, do meu entendimento. Por quê? Porque isso, irmão, não vai voltar vazio. Isso aí não vai passar desapercebido por Deus não, irmão. Porque são atitudes que você está fazendo pela obra de Deus, pelo reino de Deus, pelas coisas de Deus. Eu não sei o que você entrou, ou o que você entra pedindo. Uma coisa eu sei: você tem um caminhão de coisa para pedir.
Se eu sei, você tem certeza. Todos nós temos um caminhão de coisas a vir com Deus. Mas a pergunta hoje é: você está disposto a cooperar pela obra de Deus? Você está disposto a cooperar pela obra de Deus? Essa é a pergunta. Por quê? Porque muitas das vezes a gente pensa que porque eu estou dentro da igreja sentado já basta, é o suficiente. É como se eu estivesse fazendo um favor. Não, já estou aqui, eu estou assistindo o culto, eu estou ouvindo a palavra, isso aí já é suficiente. O que Deus espera de nós é que nós venhamos ser cooperadores do reino dele. Se eu cooperar pela obra de Deus, se eu cooperar pelo reino de Deus, eu vou receber. E eu não sei qual é o caminhão de coisas que você tem para pedir no altar de Deus, mas de uma coisa eu sei: se você começar a cooperar, você vai receber. É como o hino que a gente canta aqui, o corinho que a gente canta aqui: sem fazer força vai ir para tua mão. Tudo que é teu vai vir para tua mão. Sem fazer força vai vir para tua mão. Esse é o corinho que a gente canta aqui na segunda-feira de vez em quando. Tudo que é teu vai vir para tua mão. Sem fazer força vai vir para tua mão. Desde o momento que você entenda que na tua cooperação as coisas vão acontecendo. Na tua cooperação o milagre ele vai chegar. Na tua cooperação as portas vão se abrir. Na tua cooperação Deus faz aquilo que você não imagina que possa fazer. É na tua cooperação com as coisas de Deus. É isso que Deus ele espera de todos nós. Um povo cooperativo, um povo cooperador, né? Com a obra de Deus, com as coisas de Deus. Porque aí nós vemos, né, o agir de Deus na nossa vida. Coisa linda. Ana não conseguia ter filho. Ana não conseguia ter filho de nenhum. Aí de repente Ana vai lá, chora no altar de Deus em pranto e fala assim: se o Senhor me der um filho, eu dou para o Senhor. Vai ficar para a tua casa. Se o Senhor me der um filho, esse filho vai ser teu. Eu não vou ficar com ele. Quando eu acabar de desmamar, ele vai morar na tua casa. O que Ana está fazendo? Ana está cooperando. Ana está falando que vai dar o seu filho para a obra de Deus. Ana está cooperando com as coisas de Deus. Deus vai lá, abre a mata de Ana. E Ana, ela não tem qualquer filho. Ana tem Samuel. Se você for perguntar qual é o filho de Penina, que era sua perseguidora, ninguém vai saber o nome de um filho de Penina. Mas o filho daquela que cooperou com a obra de Deus se chama Samuel, um grande homem de Deus. Um grande homem de Deus. Mas aí, quem coopera recebe o que quer. Deus deu depois mais filhos para Ana. Depois que Ana tem, depois que Ana amamenta, depois que Ana desmama, depois que Ana dá Samuel para a casa de Deus, para Eli, Deus abre a mata de Ana mais de uma vez e Ana tem mais filhos, no plural. Sabe por quê? Deus não vai deixar Ana sem filhos, porque Ana é uma cooperadora. Porque Ana é uma cooperadora. E aí Deus realiza o sonho de Ana de ter filhos, porque aquele ela deu para cooperar com o Evangelho. Eu tenho que entender esse mistério de Deus, irmão.
Eu tenho que entender o agir de Deus. Ana, ela ficou sem filho até ela decidir entregar alguma coisa para Deus. E é isso que eu tenho que entender. É isso que eu tenho que compreender. Que eu preciso cooperar. Deus espera de nós muito mais do que um simples sentar numa cadeira e escutar a palavra de Deus. Deus espera muito mais de nós. Muito mais. Para que nós possamos receber aquilo que a gente nem imagina receber. Sabe por quê? Deus já sabe aquilo que você precisa antes de você falar. A Bíblia diz isso. Que Ele já sabe o que você precisa antes de você falar. A Bíblia fala que as bênçãos acompanharão aqueles que creem. Eu não fui feito para ficar igual um perturbado, correndo atrás de bênção, não, irmão, né? Me desgastando atrás de bênção, não. A bênção me acompanha. A partir do momento que eu entendo, a partir do momento que eu compreendo o que é o Evangelho. Porque a pessoa corre atrás de bênção, a pessoa se desgasta e não recebe. Sabe por quê? Porque a pessoa não entende o Evangelho. Quando eu começo a entender o que é o Evangelho, a minha vida começa a mudar. Então, nessa noite de quinta-feira, do culto dessa oração, nós temos aqui algumas coisas colocadas no altar de Deus. Nós vamos orar, primeiramente, para que nós possamos virar cooperadores do Evangelho. Cooperadores. Pastor, eu não tenho dinheiro nenhum, não tenho nada. Só você tem você. Tem você para poder falar algo de Deus para alguém do seu trabalho. Você tem você para chegar na tua casa, na tua família, na tua parentela e falar algo de Deus. Você tem você para mudar a tua conduta, mudar a tua postura, a tua posição, o teu modo de falar, de agir, para poder mostrar Cristo na tua vida e fazer com que pessoas queiram o mesmo Jesus que você. Então vamos clamar a Deus para que você consiga virar cooperador do Evangelho. Cooperador do Evangelho. Quer tentar olhar aqui para negociar teu marido? Isso aí, Deus, estou aqui, mas eu estou falando comigo aqui. Isso aí, Deus já tinha falado isso uma vez, que o inimigo quer tirar teu trabalho. Lembra? Fala isso já. Isso aqui, Deus deu todas as oportunidades dele fazer o que é certo. Dele se entregar para Jesus, dele fazer o que ela tinha que ser feito, dele devolver a parte que era dele. Entendeu? E agora já é uma petição nossa aí. Isso aí, o que faltou dele foi cooperação. O que faltou dele foi aquilo que Deus tinha falado lá atrás, que era para ele se acertar, que era para ele ficar certinho. E agora ele bota toda uma forma de sofrimento por causa de atitude, entendeu? Agora vamos ter que orar, vamos ver o que vai fazer. Mas tem um, mas a gente falou lá atrás que o diabo quer tirar de trabalho, que é fácil lá atrás. Como não houve o posicionamento dele, o bicho conseguiu. Então, infelizmente, a verdade é essa. E agora não vamos ter que orar, irmão, não adianta. A Bíblia fala que aquilo que a gente planta, a gente colhe. E sabe qual é interessante com Jesus?
é que se você plantar espinho e você querer mudar hoje, fala assim, a partir de hoje, Jesus, eu só vou plantar, deixa eu ver uma fruta bem docinha. Se eu vou plantar, tá com uma doce. Manga é doce? Você não gosta de manga? Tá, manga. A partir de hoje eu vou plantar manga. Não planto mais espinho, Jesus, só planto manga. Legal. Tu vai começar daqui para frente para plantar manga. Mas pensa tu que os espinhos que botou para trás ali vai ficar para trás? Deus vai fazer você colher cada espinho. Deus vai fazer você espetar o teu dedinho em cada espinho que tu plantou. Cada espinho que tu está plantando manga. Mas como tu plantou espinho, tu vai ter que colher. Claro. Tu vai ter que colher. A partir de hoje eu planto manga. Mas até ontem, o que eu estava plantando? Espinho. Pode preparar a mão, tu vai espetar tua mão todinha. Não tem como correr. Por isso a necessidade de a gente mudar, irmão. Tem gente que vem para Jesus e passa mais de 10 anos passando problema. A pessoa diz assim, Jesus, já aceitei, estou 10 anos na tua presença, estou há 10 anos te servindo e minha vida não muda, as coisas estão do jeito que era do mundo. Mas a pessoa se esquece que ele passou uma vida inteira fazendo besteira. Ele está colhendo as besteiras que ele fez lá atrás. Então é tempo de nós mudarmos. É tempo de nós entendermos que a nossa falta de cooperação com o reino faz com que a gente não consiga conquistar muita coisa. Então é tempo de nós mudarmos para quê? Para que a gente, na nossa cooperação, as coisas comecem a acontecer. Aleluia! E é nisso que nós vamos pedir a Deus essa noite. Que nós possamos virar cooperadores do Evangelho. E que as coisas comecem a chegar na nossa mão. Em nome de Jesus. Claro que eu vou orar por você.